Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Bruno Rodrigues, finalmente revelado algumas opções de valores que o Cruzeiro já pagou, inclusive, está pagando pelo jogador, que é de 4 milhões de reais, essa informação vinda do Nicola, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o ponta. Além disso, o Pedro Lourenço que deixou claro, né, que se fosse por ele, teria até mesmo vendido, no caso, 10 lojas para o Cruzeiro não cair, ele teria feito, mas não dependia só dele, né? Eu quero falar aqui sobre essa fala dele, que no caso foi importantíssima, uma peça fundamental, que fez realmente isso para o Cruzeiro, pelo menos ter mantido as portas abertas e ter ficado no mínimo na Série B. Além disso, também do meio-campista Bruno Henrique, que foi oferecido a vários times no Brasil, já foi especulado no Cruzeiro. Será que seria uma boa opção para ser um reserva do Matheus Vital, um cara ali, uma opção, né, para jogar também no meio de campo, até porque se você traz ele com um salário gigante que ele está pedindo, com certeza é para ser o titular. Então quero trazer aqui um pouco mais de atualizações e comentar nessa manhã aqui de quarta-feira, né, com vocês sobre essas opções. Mas antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês que estamos com essa meta, né, de chegar a, no caso, 100 mil inscritos. Falta pouco aí, né, um pouco mais de 62 mil inscritos aqui no canal. Então, brincadeiras à parte. Quem puder deixar seu like, se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais, que é essa meta nossa realmente, que ó, chegar a 40 mil inscritos, você curtindo, compartilhando, comentando aqui, sem dúvidas me ajuda demais. E também tem um recado aqui da Betsul, que preparou ótimas cotações para o próximo compromisso do Cruzeiro. Eu vou deixar aqui ó, esse jogo para você achar contra o Flamengo. Clica aqui em país, vai em Brasil e vai lá em Campeonato Brasileiro da Série A. Esse jogo contra o Flamengo pagando muito bem, né? Uma vitória do Cruzeiro fora de casa, pagando aí 5,59. Você apostando com mais antecedência, igual hoje ao invés do sábado, você tem uma cotação muito maior, tá? Então 5,59, uma vitória do Cruzeiro, vou colocar aí ó, 20 reais, por exemplo, voltaria 111 reais. Caso o Cruzeiro vença, o empate também pagando bem, né? Se você for analisar, pagando aí 3,76 nesse compromisso. Jogo aí sábado às 6h30. Lembrando que para você apostar, o link da Betsul vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então se você depositou 30 reais, vai ter 60. Depositou 50, vai ter 100. Isso até 500 reais no seu primeiro depósito. Então o link da Betsul está aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar falando aí sobre o Pedro Lourenço, que até crédito aí para o portal Rinha Celeste, né, que trouxe essa fala dele, que ele falou o seguinte: se tivesse que vender 10 lojas para o Cruzeiro não cair, eu teria feito, mas não dependia só de mim, era futebol. No caso ele falando muito daquele período, principalmente 2020, na minha opinião, que claro, 2021 foi fundamental, mas 2020 pandemia e tudo mais, o Pedro Lourenço foi fundamental para pagar alguns transfer ban, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos, né, na FIFA e que poderia perder mais 12, e aí com certeza era rebaixamento na certa naquela temporada para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque não tinha condições nenhuma, uma crise financeira gigante, o Cruzeiro tendo que pegar empréstimo com aquela credibilidade terrível, né, de mal pagador. Se não fosse o Pedro Lourenço, com certeza o Cruzeiro teria se afundado, com toda a certeza no mundo, tá? Era difícil de imaginar naquela situação um empréstimo ou algo nesse sentido pela crise financeira que ia acontecendo, não só com o Cruzeiro, mas no geral, né, no mundo aí. Então, com certeza o Cruzeiro teria se complicado bastante se não fosse o Pedro Lourenço, né? E muita gente até falando, nossa, ele podia patrocinar um camisa 10 para esse ano. É aquela coisa, ele já comprou um percentual do Cruzeiro, até disse que tinha o interesse de comprar um percentual maior, só que o Ronaldo não deixou. Porém, eu vejo que esse dinheiro que vai chegar dele, até o Ronaldo já falou, que vai ser investido em infraestrutura. A grande questão é que parece que o Pedro Lourenço sempre, né, fala aí quando pode para a torcida que tem interesse de trazer um camisa 10, um jogador de peso, e que sempre foi vetado essa possibilidade. Agora ele sendo um dos donos do Cruzeiro, se ele quiser, pode sim ter essa possibilidade de ajuda. Não sabemos, não tem nenhuma confirmação que ele vai fazer isso, mas hoje ele tendo um percentual da SAF é muito mais realizável, apesar de já ter desembolsado um valor relevante para ter comprado esse percentual aí da Raposa, que o Cruzeiro devia 30 milhões para ele, ele vai pagar 100 milhões no total, 70 abatendo já essa dívida e ficar com um percentual próximo dos 20%, né? Enfim, acabei esquecendo agora do percentual que ele vai ter direito ao Cruzeiro, que é um percentual interessante, já tendo uma valorização em cima daquilo que o Ronaldo havia comprado há um pouco mais de 1 ano e 7 meses. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre o Pedro Lourenço, que inclusive o centro de treinamentos do Cruzeiro, né, agora vai ter a reforma e inclusive o nome de Centro Pedro Lourenço, justamente em homenagem ao investidor que foi fundamental para o Cruzeiro, donos aí das redes de supermercados PH. Bom, quero falar aqui sobre o Bruno Rodrigues, que finalmente tivemos algumas atualizações sobre o seu caso. O Nicola aí trouxe essa informação que o Cruzeiro vai pagar, já pagou, né? Tá pagando aí 4 milhões de reais por 33% dos seus direitos econômicos juntos à Tombense.
Desde quando ele veio de empréstimo do ano passado, já ficou fixado que o Cruzeiro teria que pagar 4 milhões de reais para ter o jogador e que já ficaria com 33% do jogador, 20 parcelas de 200 mil reais para consolidar aí esse investimento de 4 milhões de reais no atleta que estava na época com 25 anos de idade. Enfim, desde quando ele chega, tem números excelentes na Série B do ano passado e o início desse ano, com 48 jogos, marcou também 11 gols e contribuiu com outras 7 assistências nesse período, ótimos números. E assim, por que o Cruzeiro tem que fazer outra compra dos seus direitos agora? Porque o Cruzeiro tem 33% dos direitos econômicos, mas não tem os direitos federativos. Qual que é a diferença? Por exemplo, o Cruzeiro não decide se ele vai ficar aqui ou se o Cruzeiro receber uma proposta, vai vender ele para o Porto. Não, quem tem o controle do jogador é a Tombense, mas já está fixado no contrato um valor para compra desse direito federativo, que o que eu vinha falando para vocês, se o Cruzeiro tivesse que comprar o atleta, com certeza quanto que seria? 5 milhões de reais, 1 milhão de euros, que era o valor que ele valia de acordo com o Transfer Market no ano passado. Foi muito próximo. 4 milhões por 33%, só que não tem os direitos federativos. E agora, tenho certeza que deve ser mais uns 40% a 50% do seu percentual, por um valor próximo a isso, de 4, 5 milhões de reais, para ficar no combo total, seria 9 milhões por essa transferência, que eu não acho que seria um valor alto não. Assim que tiver informação sobre esse valor que o Cruzeiro pode pagar até o final do ano, mas deve fazer já na janela do meio do ano, eu trago aqui essa informação para vocês. Mas de qualquer forma já segurou um percentual do atleta, que é importante, porque se ele fosse negociado, não tivesse essa cláusula que o Cruzeiro pode comprá-lo, por exemplo, se recebesse uma proposta do Porto, o Cruzeiro ficaria com 10% do mecanismo de taxa de vitrine e 33% caso vendesse a parte que o Cruzeiro comprou recentemente e que ainda está pagando. Mas o Cruzeiro tem aí nesse contrato fixado um valor já fixo, né, que não sabemos quanto que é, para comprar aí sim o direito federativo e ele ser só do Cruzeiro e ter, no caso, um percentual bem relevante, até mesmo, né, de olho numa venda futura. Atleta que nesse ano vive uma fase muito boa, melhor do que do ano passado, 20 partidas, 7 gols e 4 assistências. E para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre o meio campista, o Bruno Henrique, que pertence ao Al Ittihad, está no último mês de contrato e que já foi oferecido a 6 times do futebol brasileiro. Um deles que foi especulado é o Vasco da Gama e a pedida financeira dele é de 800 mil por mês. Por que eu estou trazendo o conteúdo aqui sobre o Bruno Henrique no canal recentemente? Muito por conta da especulação que já teve dele no Cruzeiro no meio da janela. Naquela época nem era para ele já chegar em janeiro, fevereiro, era uma opção para o meio do ano, justamente já prevendo que ele não iria continuar lá na Arábia Saudita, onde tem tido números bons, tá? 33 anos de idade, na atual temporada, 2 gols, 2 assistências em 26 jogos, tem jogado mais como volante e não como meio ofensivo, como em últimas temporadas. Se você for pegar, ele está no time desde 2020 e por lá, já soma aí no total um pouco mais de 75 jogos, marcou 5 gols e outras 11 assistências nesse período. Jogador que já teve fases que ele jogava muito mais avançado, por exemplo, no Palmeiras 2018 e 2019, ele marcou 24 gols em outras 116 partidas. 2020 ele começou a ser muito mais reserva e volante, mesmo assim, na metade do ano ele já tinha 30 jogos, nenhum gol e uma assistência até ele ir lá para o futebol da Arábia. Já jogou também muito bem pelo Londrina, pela Portuguesa na Série A de 2013, Corinthians campeão brasileiro de 2015 e ficou de 2014 a 2016 no futebol brasileiro. Jogou um bom tempo lá na Itália, 8 meses que ele foi titular absoluto no Palermo, até ir jogar no Palmeiras a partir de 2017. Acho um ótimo jogador, mas por 800 mil por mês eu não faria esse investimento. Parece que assim, seria um investimento próximo do que o Cruzeiro teria que fazer com o Gilberto. Só que a questão é que o Gilberto abriu um pouco da mão do pedido, né? Que ele tinha na época, que era isso aí também, né? Vocês lembram que o Gilberto era 1 milhão, 800 mil por mês de salário e tudo mais, e o Cruzeiro mesmo assim conseguiu trazer ele. Tem portais que falam que o Gilberto ganhou 1 milhão por mês, não conseguimos ter essa confirmação, né? Porque acho que pegaria um pouco mal se soubesse que era um valor muito alto, mas não ficaria surpreso, porque ele era o artilheiro do Brasil nos últimos anos, estava na Arábia Saudita, tinha contrato longo, então deve ser um valor alto também que o Cruzeiro trouxe o Gilberto. E se conseguiu ele, por que não conseguiria também o Bruno Henrique, né? A grande questão chegaria para jogar como volante, como meia, e eu colocaria ele um pouco mais avançado, quem sabe no meio de campo com o Alisson, Ramiro ou Machado e o Bruno Henrique, né? 2 opções ali um pouco mais atrás, com o Alisson, Bruno Henrique, acho que seria muito bom. Ou até mesmo, nossa, o Alisson, Bruno Henrique e Matheus Vital, hein? Aí seria bem interessante. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador e essa necessidade, né, para ter, nossa, um jogador ali para complementar na criação de jogadas, principalmente quando o Matheus Vital não tiver condições, até porque é um atleta que tem recuperado, não é um jogador que vai jogar todas as partidas e não temos um reserva à altura no atual elenco.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Próximos vídeos aí saindo para vocês, possivelmente aí por volta de meio-dia e meia aqui no canal e outro às 5 horas da tarde, além também na quinta-feira, sempre aqui esse horário, às 9h30 da manhã. Link da Betsul vai estar aqui embaixo na descrição e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!